Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Brookfield parecia ser uma cidade pacífica, onde ruas largas e casas opulentas exalavam segurança e prosperidade. No entanto, por trás dessa fachada tranquila, tensões invisíveis fervilhavam, muitas vezes mascaradas por sorrisos educados e cumprimentos cordiais. Nesse cenário quase idílico vivia o general Marcus Thompson, um veterano do Exército dos Estados Unidos, um homem de disciplina e princípios, respeitado por todos que cruzavam seu caminho. Marcus dedicou sua vida a servir seu país, enfrentando situações em que coragem e integridade não eram apenas palavras, mas uma questão de sobrevivência. Em casa, em sua espaçosa residência cercada por jardins bem cuidados, ele encontrou paz após anos de ordens e batalhas. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser quebrada. O capitão Ryan Holloway, um policial conhecido por sua arrogância e temperamento impulsivo, abrigava preconceitos que escondia atrás da autoridade de seu uniforme. Quando uma ligação anônima relatando atividade suspeita no bairro de Marcus chegou à delegacia, Holloway viu uma oportunidade. Uma oportunidade de exercer um poder que ele acreditava legítimo, mas que, na verdade, estava impregnado de racismo e orgulho injustificado. Naquela noite, sem mandado e sem justificativa, Holloway cruzou uma linha que muitos jamais ousariam. O que ele não sabia era que o homem que estava prestes a intimidar não era apenas um cidadão comum. Era um general, um homem respeitado e, acima de tudo, um homem que jamais se curvaria diante da injustiça. O confronto que se seguiria não seria simplesmente um choque entre um policial e um soldado. Seria um choque de princípios, dignidade e coragem, e deixaria uma marca indelével na cidade de Brookfield. A noite estava tranquila na residência dos Thompson. Marcus, recolhido ao seu escritório, examinava documentos militares, enquanto Eleanor preparava o jantar na cozinha. A luz suave dos lampiões criava uma atmosfera tranquila, longe da agitação da cidade. De repente, o som de um motor potente ecoou pela entrada da garagem. Momentos depois, sirenes soaram ao longe. Marcus franziu a testa intrigado, mas não alarmado. Depois de tantos anos no exército, ele aprenderá a manter a calma diante do inesperado. De repente bateram na porta da frente. General Thompson. Abra imediatamente. Soou a voz autoritária e retumbante de Ryan Holloway. Marcus se levantou lentamente. Quem está aí? E o que você está fazendo na minha propriedade? Perguntou calmamente. Capitão Holloway, Departamento de Polícia de Brookfield. Recebemos uma atividade suspeita neste endereço. Abra a porta agora ou vamos forçar a entrada. Holloway parecia confiante, cada palavra carregada de desprezo e arrogância. Marcus se aproximou da porta, olhando-a diretamente nos olhos quando ela se abriu. Sou o general Marcus Thompson. Você está entrando aqui sem mandado. Sabe que isso é ilegal, certo? Holloway zombou. Você pode ser um general do exército, mas por aqui eu dou as ordens. Abra, ou isso vai acabar mal para você. Eleanor, que ouvirá o confronto, aproximou-se com as mãos trêmulas. Ryan, você não pode. Ele não fez nada de errado. Holloway a ignorou, pronta para entrar. Mas Marcus calmamente se colocou à sua frente. Entre por aquela porta por sua conta e risco, capitã. Aconselho-a a obedecer à lei e aguardar um mandado judicial. O silêncio pairou por alguns segundos. Holloway, irritado com a resistência, cerrou os punhos. Ele havia subestimado o homem que considerava intimidador. O confronto mal havia começado, mas já estava claro que aquela noite seria diferente de qualquer outra. O capitão Holloway deu um passo à frente, seu olhar sombrio examinando Marcus como se avaliasse um inimigo a ser abatido. Seus dois colegas mais hesitantes o seguiram relutantemente, cientes de que passar por aquela porta poderia acabar mal. O senhor não entende, general, rosnou Holloway. Recebemos informações, e há algo errado aqui. O senhor precisa cooperar. Marcus cruzou os braços, calmo, mas firme. Que informação? Quem te contou isso? Mostre-me um mandado judicial. Caso contrário, você estará violando claramente os direitos civis e a privacidade. Holloway bufou, irritado. Não preciso justificar nada para... Ele parou de repente, percebendo que suas palavras tinham ido longe demais. Queria insultar Marcus, mas já sentia o peso da dignidade e da autoridade que emanava do homem à sua frente. Eleanor, com a voz trêmula mas determinada, interveio. Ryan, pare. Você está na casa de um civil. Se entrar sem mandado, pode ser processado. Holloway ergueu a mão ameaçadoramente, mas Marcus deu um passo à frente, calmo, mas com uma presença que impunha respeito. Chega! Você não entrará por aquela porta sem documentação legal.
Se o fizer, serei forçado a tomar todas as medidas necessárias para proteger minha família e minha propriedade. Um silêncio pesado tomou conta da casa. Os vizinhos, intrigados com as sirenes e vozes, começaram a espiar pelas janelas. Olovai sentiu a pressão aumentar. Sua raiva pela insubordinação e seu medo persistente de que a situação estivesse saindo do controle o tornavam ainda mais perigoso. Mas Marcos, no controle da situação, permaneceu imperturbável. Seu olhar não vacilou, sua voz calma e serena. Ele era um homem acostumado ao confronto, um estrategista nato que sabia que a paciência poderia desarmar mais do que uma ameaça. Você tem uma última chance de sair e seguir o procedimento correto. Caso contrário, saiba que cada movimento seu será notado e reportado. Marcos olhou diretamente nos olhos de Olovai, sua autoridade silenciosa irradiando. Olovai, vermelho de raiva, rosnou e recuou um pouco. Não tinha mais certeza de como sairia daquela situação. E foi então que Marcos pegou o celular e ligou para seu advogado e seus contatos militares, desencadeando uma série de eventos que o capitão não havia previsto. A disputa pelo poder estava apenas começando. E Olovai rapidamente percebeu que havia subestimado um homem que nunca se deixaria intimidar pela cor de sua pele ou de seu uniforme. O capitão Olovai não suportava a resistência calma e implacável de Marcus Thompson. Cada palavra que o general proferia era um lembrete humilhante de que Olovai não estava em uma posição forte ali. Sua frustração atingiu níveis perigosos. "Abram esta porta agora", gritou Olovai, sua voz ecoando pelo corredor. "Não tenho tempo para seus joguinhos de poder." Marcos, parado atrás da porta, não se moveu um centímetro. "Capitão, dê-lhe a chance de seguir o devido processo legal. Você está em minha propriedade privada. Se tentar forçar a entrada, será responsabilizado por qualquer invasão e danos." Olovai gesticulou para que seus dois colegas entrassem. Um deles hesitou, mas Olovai insistiu, confiante de que sua autoridade seria suficiente para fazer Marcos ceder. Ele colocou a mão na maçaneta. Foi então que Marcos, com um autocontrole impressionantemente calmo, pegou o celular e ativou a gravação ao vivo de uma videoconferência com seu advogado e contatos militares. "Cada movimento seu, capitão, está sendo gravado. Qualquer violação será processada com a máxima severidade." Olovai sentiu uma onda de pânico gelado. Ele havia planejado um confronto rápido, não uma demonstração pública imediata. As sirenes lá fora já atraíam a atenção dos vizinhos. Figuras apareciam nas janelas, algumas segurando seus celulares. Eleanor, trêmula mas determinada, saiu da cozinha. "Ryan, olha o que você está fazendo. Você vai destruir sua carreira por causa de arrogância e preconceito." Marcos respirou fundo. "Capitão Olovai, o senhor ainda tem uma última chance de recuar. Deixe minha propriedade. Respeite a lei e seus superiores. Caso contrário, enfrentará consequências legais e disciplinares que nem imagina." Olovai recuou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ele não esperava ser derrotado por um único homem em sua própria casa. O general Thompson, com paciência e dignidade inabaláveis, acabará de demonstrar que a verdadeira autoridade não reside na arrogância ou no medo, mas no respeito aos princípios e à lei. Naquele momento, Olovai percebeu que aquele confronto era apenas o começo de uma tempestade. Marcus Thompson acabará de transformar uma tentativa de intimidação em um sermão público, e o que se seguiu prometia ser ainda mais explosivo. Enquanto Olovai ainda estava hesitante na porta, Marcus Thompson não perdeu um segundo. Sabia que o capitão era impulsivo e que qualquer erro poderia ser explorado. Calmamente pegou o celular e ligou diretamente para seu advogado militar, colocando a conversa no viva voz para que Olovai pudesse ouvir cada palavra. "Sim, aqui é Marcus Thompson. O capitão Olovai e seus homens estão tentando entrar na minha casa sem mandado. Sim, quero que você entre em contato com a polícia imediatamente e denuncie uma violação de propriedade privada e direitos civis." Olovai empalideceu ligeiramente. A presença de uma rede militar e jurídica começava a incomodá-lo. As sirenes lá fora atraíram vários vizinhos, alguns já gravando a cena em seus celulares. A perspectiva de viralizar nas redes sociais o frustrava ainda mais. Eleanor, ainda trêmula mas decidida, aproximou-se e sentou-se ao lado de Marcos. "Precisamos manter a calma. Você sabe como lidar com esse tipo de situação." Marcos assentiu. "Sim, Eleanor. Cada movimento deve ser calculado. Olovai se acha intimidador, mas vamos mostrar a ele que intimidação não funciona aqui." O capitão Olovai, por sua vez, voltou-se para seus subordinados, buscando apoio que não estava recebendo. "Avancem. Façam o que for preciso", ordenou, mas seus colegas trocaram olhares preocupados, claramente cientes de que a situação havia fugido ao seu controle.
Um vizinho apareceu na janela e gritou: "Ei, deixem ele em paz. Ele chegou em casa." Holloway sentiu sua autoridade vacilar. O que ele pensava ser um ato de poder estava rapidamente se transformando em humilhação pública. A presença calma e digna de Eleanor contrastava fortemente com sua raiva caótica. Marcus, por sua vez, observava a cena com uma calma estratégica, sabendo que cada segundo de paciência estava a seu favor. "Capitão Holloway", disse Marcus, falando novamente, "o senhor ainda tem uma chance de fazer a coisa certa. Deixe minha propriedade, siga o procedimento correto e evitaremos qualquer complicação. Caso contrário, serei forçado a deixar a lei seguir seu curso." Holloway cerrou os punhos. Não se tratava mais de uma simples questão de autoridade. Sentia a vergonha se infiltrando e sua reputação se deteriorando a cada segundo. A batalha entre arrogância e dignidade havia cruzado um novo limiar, e a cidade de Brookfield estava prestes a testemunhar um confronto que deixaria cicatrizes profundas. Marcus Thompson, mantendo-se calmo e metódico, sentiu que a situação estava chegando a um ponto crítico. Holloway hesitou em cruzar a porta, mas seu orgulho e arrogância o levaram a insistir. Marcus sabia que agora precisava colocar seus contatos em risco para proteger sua família e sua honra. "Eleanor, notifique o coronel Sanders e peça a ele que entre em contato com o departamento de polícia. Certifique-se de que tudo seja registrado", disse Marcus. Sua voz permaneceu calma, cada palavra carregada de precisão. Poucos minutos depois, mais sirenes soaram. Uma viatura policial uniformizada se aproximava rapidamente, seguida por um carro de ligação militar. Holloway percebeu, horrorizado, que sua ação teria consequências imediatas. O general Thompson já havia mobilizado seus aliados, e Holloway não tinha mais controle da situação. Os superiores de Holloway chegaram ao local. O capitão, agora vermelho de raiva e humilhação, tentou justificar sua intrusão. "General Thompson, estávamos investigando um relatório." Marcus, imperturbável, respondeu calmamente: "Não há nenhum relato que justifique você invadir minha propriedade e ameaçar minha família. Você está em clara violação da lei e dos direitos civis." Os superiores, visivelmente chocados com a imprudência de Holloway, imediatamente assumiram o controle. "Capitão Holloway, afaste-se e siga as instruções. O senhor está suspenso enquanto se aguarda uma investigação completa." Holloway, tomado pela vergonha e frustração, recuou lentamente. Seus colegas, aliviados, mas ainda preocupados, obedeceram. Marcus observava cada movimento, cada reação, anotando mentalmente os detalhes para os relatórios oficiais. Os vizinhos que presenciaram a cena começaram a aplaudir em silêncio, impressionados com a coragem e a dignidade do general. Eleanor, aliviada mas ainda tensa, colocou a mão no ombro de Marcus. "Você manteve a calma, como sempre." Marcus assentiu. "Não se trata de mim, Eleanor. Trata-se de proteger nossa família e mostrar que justiça e respeito pelos direitos são inegociáveis." Do lado de fora, a imprensa local e alguns transeuntes começaram a filmar a cena. O que começara como uma intrusão brutal estava prestes a se tornar um exemplo público de coragem, paciência e justiça diante do abuso de poder e do racismo sistêmico. Horas após o incidente, as primeiras imagens da intrusão de Holloway e da reação calma, porém firme, de Marcus Thompson já circulavam nas redes sociais. Vizinhos filmaram cada momento, as ameaças de Holloway, a dignidade do general e a rápida intervenção de seus superiores. A mídia local rapidamente noticiou a história. As emissoras de televisão cobriram o evento como um exemplo dramático de abuso de poder. Repórteres ligaram para Marcus para obter comentários, mas ele, fiel à sua disciplina, escolheu as palavras com cuidado. "Não estou tentando humilhar ninguém", disse Marcus às câmeras. "Mas a integridade e o respeito pelos direitos civis devem prevalecer. A lei se aplica a todos e ninguém, independentemente de sua posição, pode cruzar a linha imposta pela justiça." Enquanto isso, Holloway se viu isolado e criticado por todos, seus colegas, seus superiores e agora, o público. Todas as tentativas de justificar sua intrusão saíram pela culatra. As mídias sociais amplificaram seus erros, colocando-o no centro de um escândalo crescente. Eleanor, tranquilizada pela atitude calma do marido, observava-o com orgulho. Marcus sabia que manter o controle de suas emoções e agir dentro da lei fortaleceria sua posição moral. Cada declaração pública, cada movimento cuidadosamente calculado, reforçava a ideia de que o verdadeiro poder não reside na intimidação, mas no respeito e na paciência. Holloway, vendo sua reputação despencar, ainda tentava encontrar uma desculpa.
Mas o departamento de polícia, sob pressão de seus superiores e da comunidade, já havia aberto uma investigação disciplinar. A tempestade midiática se tornava inevitável. Nas horas que se seguiram, Marcos recebeu mensagens de apoio de colegas soldados, civis e autoridades governamentais. A cidade de Brookfield começava a perceber que aquele conflito não era apenas uma questão de propriedade, mas um claro exemplo de coragem e dignidade diante da discriminação. Ao cair da noite, Marcos e Eleanor ficaram juntos, contemplando a cidade adormecida. A batalha parecia vencida, mas Marcos sabia que as repercussões seriam sentidas por muito tempo. Olovai, por outro lado, agora tinha que enfrentar as consequências de sua arrogância e racismo. Na manhã seguinte, o departamento de polícia de Brookfield estava em polvorosa. Olovai, agora suspenso, estava sendo convocado por seus superiores para prestar contas. Cada palavra que ele dizia estava sendo registrada, cada gesto observado. A gravidade de sua invasão e suas ações racialmente preconceituosas pesavam sobre ele. No gabinete do chefe de polícia, Olovai tentou justificar sua intrusão. Eu pensei que havia um problema, gaguejou, mas sua hesitação e a falta de provas o traíram. O chefe de polícia ergueu a mão severamente para interromper o pedido de desculpas. Capitão Olovai, não se trata de percepção. O senhor cruzou uma linha que não podemos tolerar. Violar a casa de um cidadão, ameaçar uma família, ignorar a lei. Tudo isso é inaceitável. O senhor está suspenso até segunda ordem, e uma investigação completa está em andamento. Enquanto isso, Marcus Thompson, sempre calmo, observava a situação se desenrolar à distância. Sua dignidade e respeito pela lei transformaram o que poderia ter sido uma humilhação pessoal em um exemplo público de justiça. A mídia continuou a noticiar a história, e a reputação de Olovai começou a ruir. As redes sociais estavam repletas de mensagens de apoio a Marcos, celebrando sua compostura e coragem diante da arrogância e do racismo. Olovai, confrontado com as evidências de seu erro, sentiu uma mistura de humilhação e medo por seu futuro profissional. Eleanor, observando a reação da comunidade, colocou a mão no ombro de Marcos. Eles finalmente entenderam, eles enxergaram a verdade. Marcos assentiu. Não é para glória pessoal, é para que ninguém mais tenha que sofrer esse tipo de injustiça. Olovai precisa aprender que suas ações têm consequências. O general Thompson decidiu não perseguir Olovai pessoalmente por vingança. Ele sabia que a justiça institucional e a opinião pública seriam suficientes para corrigir o abuso, mas permaneceu vigilante. Cada declaração pública, cada movimento, cada relatório apresentado reforçava a ideia de que a lei e a dignidade humana sempre prevalecem sobre a arrogância e o preconceito. Em Brookfield, a cidade inteira começava a sussurrar o nome de Marcus Thompson com respeito e admiração. Olovai, no entanto, agora se deparava com uma verdade que jamais havia considerado. O verdadeiro poder não reside no medo ou na intimidação, mas na paciência, na coragem e no respeito à lei. Poucos dias após o incidente, Marcus Thompson decidiu se manifestar publicamente. Ele concedeu uma entrevista coletiva no saguão de seu quartel-general militar, cercado por jornalistas, autoridades civis e membros da comunidade. O evento foi transmitido ao vivo por diversos canais locais e redes sociais. Marcus subiu ao palco, com seu uniforme impecável e a expressão calma. A sala lotada prendeu a respiração. Ele respirou fundo antes de começar. Não estou aqui para atacar ninguém pessoalmente. Estou aqui para lembrar às pessoas uma verdade simples, mas essencial. A lei e os direitos civis devem ser respeitados sempre. Não importa sua posição, cargo ou cor de pele. Nenhuma autoridade pode justificar a violação desses direitos. Os repórteres tomavam notas freneticamente, enquanto as câmeras registravam cada palavra. Marcus continuou. O recente incidente com o capitão Olovai poderia ter se agravado. Mas com paciência, calma e respeito ao devido processo legal, evitamos a tragédia. Esta situação é um lembrete de que coragem e dignidade não se medem pela agressão ou intimidação, mas pela capacidade de se manter firme diante da injustiça. Eleanor, sentada na primeira fila, assistiu com orgulho. A comunidade do lado de fora acompanhou o evento ao vivo, compartilhando mensagens de apoio e apreço. As redes sociais estavam repletas de comentários aplaudindo a sabedoria e a compostura do general Thompson. Olovai, avisado por seus superiores sobre a conferência, observava à distância, ciente de que sua reputação estava seriamente prejudicada. A força silenciosa e a capacidade de Marcus de transformar uma afronta pessoal em uma lição pública eram avassaladoras. Marcus conclui: não se trata apenas de mim ou da minha família. Trata-se de qualquer pessoa que possa ser vítima de abuso de poder e discriminação.
Que esta história sirva de lembrete. O respeito pelos direitos humanos e pela dignidade é inegociável. Obrigado. Os aplausos foram altos e prolongados. Câmeras capturaram cada momento, e a palestra foi rapidamente compartilhada por todo o país, transformando Marcus Thompson em um símbolo de coragem e justiça. Para Holloway, essa lição pública marcou ponto sem volta. Ele agora tinha que enfrentar as consequências legais e disciplinares de suas ações, enquanto Marcus solidificava sua imagem como um líder moral e honesto. Poucas semanas após a conferência, Holloway enfrentou uma série de ações disciplinares. Seu nome passou a aparecer em todos os relatórios oficiais relacionados à invasão ilegal e ao abuso de poder. Os investigadores coletaram depoimentos de testemunhas, verificaram vídeos e analisaram postagens em redes sociais. Cada evidência confirmou o óbvio: Holloway havia cruzado uma linha que jamais deveria ser cruzada. Enquanto isso, Marcus Thompson e Eleanor continuaram suas vidas, mas a cidade havia mudado ao redor deles. Os moradores, inspirados pela coragem e dignidade de Marcus, começaram a discutir abertamente os direitos civis e a importância da justiça. Escolas locais realizaram debates sobre respeito e igualdade, e muitos líderes cívicos se inspiraram na forma como Marcus lidou com a situação. Holloway, isolado e humilhado, viu sua carreira ruir. Seus colegas passaram a evitar olhá-lo nos olhos, e até mesmo seus superiores estavam perdendo a confiança nele. Qualquer tentativa de justificativa fracassava. Ele havia subestimado a força silenciosa de um homem que conhecia a lei, o poder da paciência e o valor do respeito. Marcus, por sua vez, permaneceu fiel aos seus princípios. Optou por não buscar vingança pessoal, mas deixar que as instituições e a comunidade fizessem justiça. Sua postura calma e integridade inspiraram cada vez mais pessoas, reforçando a ideia de que a dignidade e a lei sempre prevaleceram sobre a arrogância e o racismo. Eleanor sorria com frequência ao observar Marcus, ciente de que esse sucesso não se tratava de uma vitória pessoal, mas de uma mensagem universal. Você mostrou a todos o que realmente significa ser um líder, disse ela a ele certa noite, enquanto observavam a cidade adormecer. Marcus assentiu, pensativo. Não sou só eu. É um exemplo para aqueles que podem ser vítimas de injustiça. Enquanto respeitarmos nossos valores e a lei, podemos transformar o medo e o abuso em lições de coragem e justiça. Em Brookfield, o nome de Marcus Thompson agora ressoava como um símbolo de dignidade e moralidade. Holloway, por sua vez, teve que encarar a realidade de que suas ações imprudentes não só arruinaram sua reputação, mas também serviram para fortalecer a moral e a autoridade pública de um homem que ele acreditava intimidar. Poucas semanas após o incidente e a palestra pública, a investigação sobre Holloway foi concluída. O capitão foi formalmente disciplinado por violações de direitos civis, abuso de poder e invasão de propriedade ilegal. Sua suspensão foi prorrogada e um processo disciplinar foi instaurado para determinar se ele poderia retornar ao serviço. Sua reputação foi irreparavelmente manchada, e até mesmo seus colegas mais leais passaram a evitar qualquer contato com ele. A cidade de Brookfield, no entanto, havia mudado. A história de Marcus Thompson tornou-se um modelo a ser seguido, um símbolo de coragem, paciência e justiça. Escolas e instituições locais passaram a usar a história para ensinar respeito, dignidade e direitos civis. Inspirados, os cidadãos começaram a discutir abertamente a discriminação e a importância de se manifestar contra os abusos. Marcus, fiel à sua filosofia, nunca procurou humilhar Holloway publicamente. Sua vitória não foi pessoal, foi moral e social. Ele transformou uma situação de conflito e medo em uma lição para a comunidade. Eleanor, sempre ao seu lado, observava com orgulho o crescente reconhecimento da cidade. Certa noite, enquanto estavam na sacada de sua casa, Marcus contemplou a cidade iluminada pelas luzes noturnas. Fizemos mais do que nos defender, Eleanor. Mostramos o que a justiça realmente significa. Eleanor colocou a mão sobre a dele. E tudo isso sem perder a dignidade. Você inspirou muita gente. Nas sombras, Holloway refletiu sobre seus erros. Ele acreditava que poderia intimidar um homem respeitado simplesmente por ser negro e usar uniforme. Ele havia subestimado a coragem e a determinação silenciosas de Marcus Thompson. Ele havia provado que o verdadeiro poder não reside no medo nem na arrogância, mas na retidão, na paciência e no respeito à lei. Assim, a cidade de Brookfield lembrou-se desta história não como um escândalo, mas como um exemplo de dignidade triunfante. Marcus Thompson e sua família retornaram às suas vidas pacíficas, enquanto seu nome foi lembrado como de um homem que transformou a injustiça em uma lição universal de coragem e justiça.